São 9 horas mais 43 segundos nos Açores. Última hora do Bom Dia Açores. Ainda bem que está connosco aí deste lado. Eu não estou sozinha, nada disso em estúdio. Já tenho comigo o Sr. Padre Vítor. Olá, muito bom dia. Bom dia, Lucélia. Tudo bem? Não te pergunto se estás boa, porque estás menos boa hoje. É verdade, mas vai passar, se Deus quiser. Pois claro, confiança. E então, com todas as receitas que me tenho ligado a dar aqui, as receitas, que certamente que vou ficar boa. Hoje, o que é que tem para nós, Sr. Padre Vítor? Hoje estamos a preparar o domingo próximo, que em termos de igreja é o 17º domingo do tempo comum. Neste programa, além de falar do Evangelho, que é sempre o tema principal, esta meditação espiritual que deixo para os nossos ouvintes, direi uma palavrita também sobre a primeira leitura, porque é muito interessante e tem muito a ver com a nossa vida do dia a dia. E a palavra tem sempre este efeito, é o que eu tenho dito às pessoas. A palavra de Deus, se não toca a minha vida, para que é que me serve? A palavra de Deus é para nos ir iluminando, alimentando espiritualmente, indicando caminhos. A primeira leitura, temos uma história muito interessante, a história do rei Salomão. Salomão é conhecidíssimo por imensas situações na sua vida, uma delas a questão da justiça, que foram duas mães, uma reivindicava a criança, mas a criança era da outra, e ele fez aquela sentença celebérrima a dizer para partirem a criança a meio. E a mãe, que era verdadeiramente a mãe biológica da criança, por amor à criança, diz não, antes dá-la à outra mãe. Claro. Portanto, as sentenças inteligentes que este homem teve. Foi um homem que governou mais de 40 anos, no século XIX a.C. Sucedeu a seu pai Salomão, era o segundo filho de Betsabé, uma das mulheres sucedeu a seu pai David. Era o segundo filho de uma das mulheres de David. Naquela altura havia poligamia. Eles tinham muitas mulheres eram. E então este senhor começou a governar muito cedo, com 18 anos, diz a história. Era um rapaz muito novo, e naquela altura o rei não era simbólico como os reis que nós temos agora na Europa. O rei era tudo. Era o chefe militar, era o primeiro-ministro, era o presidente do país, portanto era o governante por excelência do país. E este homem com 18 anos sobe ao trono, porque o pai entretanto faleceu, David, e o país naquela altura estava um pouco dividido. No fim do reinado de David houve muitas tentativas de usurpação do trono, houve pequenas guerras entre as tribos. O país era dividido em 12 tribos e David conseguiu reuni-las todas à volta deste símbolo, que é o rei, à volta do templo em Jerusalém, à volta da própria capital que ele criou em Jerusalém. Mas no fim do seu reinado, David também reinou 40 anos, aquilo não estava bem. E então Salomão estava preocupado, com 18 anos, subir ao trono, assumir um país que não está assim muito bem. Como é que eu faço? E esta era a sua preocupação, e nós sabemos que os nossos sonhos, há muita gente que trabalha os sonhos refletem as nossas preocupações. Aquilo que nos acontece durante o dia, ou aquilo que nos preocupa para o amanhã, normalmente nós sonhamos com isso. Acontece muito comigo. Este homem teve um sonho em que Deus lhe aparece e lhe diz: o que é que te preocupa? Olha, pede-me o que quiseres que eu te concederei. Imagina que Deus te dizia isso agora, tu ias logo assim: ó, Senhor, tira-me esta constipação, que eu preciso da minha voz para os programas que ainda tenho hoje. Se calhar não era isso que eu pedia. Ias pedir coisas muito mais importantes do que isso, que isto é um pormenor da tua vida, não é? É verdade, isto há de passar. É. O Salomão fez isso. Salomão disse a Deus: Senhor, dá-me sabedoria de coração. Portanto, inteligência e coração. Hoje fala-se muito na inteligência emocional. Eu não posso tomar as minhas decisões só racionalmente. Tenho que tomá-las a partir do coração. Mas também não posso tomar as minhas decisões só a partir do coração, porque posso, muitas vezes, falhar na decisão, na precisão da decisão. E então tenho que passar também pela inteligência. E ele pede um coração inteligente para governar bem o povo e para saber distinguir o bem do mal. E é curioso, neste sonho que ele teve, o próprio Deus ficou impressionado com o pedido dele, porque esperava um pedido de um jovem de 18 anos, um pedido imediatista. Claro. Ou seja, Deus até dá sugestões. Homem, eu até pensei que tu fosses pedir longa vida, riqueza,
a morte dos teus inimigos, porque ele estava com imensas guerras internas, e não pediste nada disto, pediste-me sabedoria. Eu vou-te dar a sabedoria inteligente, a sabedoria de coração como tu pediste, e isso vai-te trazer tudo o mais que eu acho que poderias também ter pedido. Eu acho este texto sublime. Isto é do primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Eu acho este texto sublime porque nós, na nossa relação com Deus, somos muito imediatistas. Pedimos para resolver a situação do imediato. Se não temos emprego, pedimos emprego. Se estamos doentes, pedimos a saúde. Se temos um problema familiar, pedimos a resolução desse problema. Quase que fazemos de Deus a lâmpada de Aladino das nossas histórias de infância. Pede-me 3 desejos e a gente pede logo coisas assim imediatas. Ou a melhor casa, ou muito dinheiro, claro, ou ganhar o euro milhões. Deus elogiou Salomão, um jovem de 18 anos, porque não pediu coisas imediatas, mas pediu sabedoria para resolver as coisas imediatas e as coisas a longo prazo. E isto é que eu acho isto interessantíssimo para a nossa vida. Eu não tenho que pedir que Deus me venha resolver os meus problemas. Eu não tenho que pedir. Se eu estou doente, eu vou ao médico, eu vou à farmácia, resolvo o meu problema. Não é Deus que me vai resolver isso. Eu tenho que me mexer e fazer alguma coisa, porque a Terra tem essas facilidades, o nosso planeta tem essas facilidades, o nosso mundo tem essas facilidades. Não tem que ser Deus a resolver os meus problemas. E se a doença não tem cura, pronto, eu tenho que pedir sabedoria para aceitar aquela situação, claro, e lidar com ela. E muitas vezes nós, se calhar, viramos um bocadinho para a fé, e quando as doenças são um bocado mais graves e não há resolução, as pessoas viram-se um bocadinho para aquilo em que acreditam. A fé é uma força importante para lidarmos com uma situação difícil, inclusive uma doença grave. Claro. A fé é importante. Agora, se eu busco Deus para me curar da situação, eu estou a instrumentalizar Deus. Eu estou a fazer de Deus uma lâmpada de Aladino que me resolve os problemas. E Deus não faz isso. Por amor a nós, Ele não faz isso. Como é que se pode amar não dando coisas? É isso mesmo. É porque Ele sabe que eu sei lidar com as situações. E se aquela situação não tiver solução, Ele ilumina-me, e a fé tem sentido no momento de doença, irmos à fé, pegarmos-nos à fé para isso mesmo, para que eu tenha forças para lidar com aquela situação. Quer ela tenha solução, quer não tenha. Não é pedir a Deus que me resolva aquela situação. Porque a história está cheia de gente que já morreu. Morreu de alguma coisa. E Deus não nos resolveu as situações. Se Deus fosse-me curando sempre das minhas doenças, eu digo isso tantas vezes, eu não morria. E o meu corpo um dia vai falhar por alguma coisa. E faz parte da lei da vida. Também fez parte com Jesus. Deus não salvou Jesus da morte. A morte aconteceu-lhe. Deus não salvou Maria da morte. A morte aconteceu-lhe. Portanto, a gente não pode buscar Deus para resolver os nossos problemas. Eu não posso fazer uma promessa ao Espírito Santo para resolver um problema da minha vida, porque isso é instrumentalizar o Espírito Santo. Há pessoas que ainda têm uma relação com o Espírito Santo de medo. Se eu não cumprir aquela promessa, vai-me acontecer alguma coisa. Não é o Espírito Santo que vai fazer alguma coisa àquela pessoa. Ela é que já está mentalizada que vai-lhe acontecer alguma coisa porque não cumpriu a promessa, e a coisa vai-lhe acontecer mesmo, porque ela fica preparada para isto. Nós somos o que pensamos. Nós somos os nossos pensamentos. Portanto, se eu tenho um pensamento teimoso que vai-me acontecer alguma coisa, vai mesmo. Eu vou ter um acidente de carro porque isto está-me a massacrar a mente de tal maneira que eu vou estar distraído um dia ao ponto de ter um acidente. Ou foi um castigo do Espírito Santo porque eu não cumpri a promessa, ou porque não fiz a promessa. Tinha feito nos milagres, mas afinal a promessa aconteceu, foi no norte e não pode ter sido. Não. Nós não podemos relacionar-nos com Deus assim. Salomão, e isso, não esqueçamos, Salomão, isto foi no século X a.C., ou seja, há 3.000 anos já Salomão teve esta ideia de ir para além daquilo que seria pedir o imediato, que é a tentação natural do homem, é pedir o imediato. E isso é... Por isso admiro-te me dizeres que não ias pedir a cura da tua vida. Isso vai-se resolver, não é? Isso vai-se resolver. Temos outras coisas muito mais profundas do nosso eu profundo, que é preciso a gente trazer ao de cima no momento de oração, e que às vezes não trazemos por causa do imediatismo que estamos a viver. Se estivesses a viver uma situação difícil com um familiar, na oração as pessoas normalmente vão pedir para aquela situação. Temos que ir mais além disso, mais além do nosso imediato, tal como Salomão fez. Ele não pediu a solução dos seus problemas imediatos, que eram muitos, mas pediu sabedoria para que ele sabia que ia ter uma longa vida, com certeza, para governar sempre com justiça,
sabendo distinguir o bem do mal. É uma grande lição que este homem hoje nos dá. Um jovem de 18 anos, no século X a.C., que não instrumentaliza Deus, não pede a Deus nada para resolver os seus problemas imediatos, mas confia a Deus a sua vida e sabe que tudo o que lhe acontecer, ele vai ter sempre uma saída para isso. Porque é o que acontece quando se tem fé verdadeira em Deus. É que há sempre uma saída para as situações. E quando não há, a fé vai-me dizer como é que eu devo lidar com aquela situação. Portanto, integrando aquela situação na minha vida. E isso é de facto uma grande lição. No Evangelho temos também uma outra questão muito interessante. O Evangelho, ainda estamos a ler as parábolas do reino, as 7 parábolas do reino. Já lemos a palavra do semeador, que semeou em vários terrenos, e tu disseste na altura, lembras que temos um pedacinho desses terrenos todos. Quase tipo, nós temos isso tudo. E seria ilusão em pensar que não tem, que só sou o bom terreno e os outros é que são os maus terrenos. Não. Depois veio a parábola do trigo e do joio, e nós percebemos que também temos um pedacinho de trigo e um pedacinho de joio dentro de nós, e o que é importante é que o trigo seja cada vez mais e o joio vai desaparecendo. Vimos a do fermento, a do grão de mostarda, para nos dizer também que nós temos que ser pacientes. Nós às vezes somos muito impacientes, queremos que os nossos filhos, por exemplo, tenham a maturidade que nós temos. Eles têm que passar pelas etapas que a gente já passou. É preciso saber esperar. Deus tem uma paciência infinita connosco. Ele sabe aceitar os nossos limites, os nossos erros, porque Ele sabe que isso tudo vai concorrer para o nosso bem. Hoje temos a parábola da pérola, do tesouro e da rede de peixes. A pérola é aquele homem que descobriu uma grande pérola e achou que aquilo era o mais importante para a sua vida e vendeu tudo quanto tinha para adquirir aquela pérola. E a do tesouro é um homem que descobriu um tesouro escondido num campo, vendeu o que tinha, foi comprar aquele campo para ter acesso àquele tesouro. O que é que Jesus nos quer dizer com estas duas parábolas? Quer-nos dizer uma coisa muito simples. Onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Ou seja, aquilo que nos faz levantar todos os dias, aquilo que é o motor principal da nossa energia, da nossa vida, isso é que é o centro da nossa vida. E então a gente tem que se perguntar, onde é que está o nosso coração? Qual é o tesouro da nossa vida? Qual é o tesouro da nossa vida? Uma das coisas importantes que esta leitura nos quer também ensinar é qual é a relação que temos com os bens. Há pessoas que têm os bens como o tesouro fundamental da sua vida e são capazes de tudo por causa dos bens. Uma das coisas que mais me inquieta ao ser pároco, e já sou pároco em várias paróquias há 24 anos, é perceber os males que se criam nas famílias por causa de bens, por causa de partilhas. Famílias que eram tão unidas, que semanalmente iam à casa dos seus pais comer, almoçar ou jantar, que viviam que se encontravam nos aniversários dos pais, dos filhos, dos netos, que estavam juntos nas Páscoas, nos Natais, e de repente morrem um dos membros, um pai ou mãe, ou morrem os dois, e aquela família desmorona-se quando chega a altura da partilha dos bens. É uma tristeza porque mostra que as pessoas, entre ter nos dois pratos da balança o bem da família, que é o tesouro maior, e os bens da família, optam pelos bens da família em vez pelo bem que é a família. Vamos manter a nossa família unida ou vamos brigar por causa dos bens? Vamos manter a família unida. Como é que a gente vai manter a família unida? A partir deste princípio é que vamos resolver o problema dos bens. Não queremos que a nossa família se divida, se separe, entre em colisão uns com os outros. Então, como é que isto vai se manter, este princípio? Aí depois a gente já vai para os bens de uma forma muito mais relativa. Olha, queres ficar com aquilo? Fica, pronto, eu fico com isto. Mesmo tenho... As pessoas às vezes brigam até pelo cêntimo. Na altura era pelos escudos. Até pelo cêntimo. Pelo pedaço de terra a mais. Tu tiveste um pedaço de terra a mais do que eu. Estás a ver ao que chegamos. Isto mostra onde é que está o tesouro das pessoas. Onde é que está o coração das pessoas. Pessoas que são muito, muito preocupadas com os bens materiais e esquecem-se. Há pais que dizem assim: eu mato-me a trabalhar por ti, filho, e tu não estás a corresponder. Imagina que um filho às vezes traz para casa notas menos boas e o pai lava-lhe da cara desta forma: eu mato-me a trabalhar por ti, filho, e tu não estás a corresponder. Nem as notas trazes boas. Às tantas o filho devia dizer assim, responder ao pai:
Quem me dera que o pai se matasse para estar comigo, em vez de se matar a trabalhar, que eu nunca o vejo, só ao fim de semana e raramente, porque o pai nunca está em casa, e às tantas a ausência do pai é que faz com que eu esteja instável na escola, e isso faz com que eu não tenha boas notas. Por estar agora a falar disso, eu lembro-me de uma história, eu acho que essa história não é real, mas eu li isso em algum sítio, de uma criança que estava sempre a pedir para o pai estar com ele. E o pai dizia-lhe que não podia porque tinha que trabalhar, porque ganhava não sei quanto à hora. E a criança pensou e então começou a pedir dinheiro ao pai. Uma vez pedia 1 euro, outra vez pedia... e o pai achou aquilo estranho. Então porquê que estás-me sempre a pedir dinheiro? E é lá que eu estou a ver se compro 1 hora do teu tempo. Ou seja, pagava ao pai... Isso é. E por acaso conheço essa história, sério, eu acho lindíssima essa história. Não sei se ela é realmente real. Mas dá uma grande lição, as histórias interessam pela lição que nos dão. Nós às vezes estamos tão preocupados, os pais às vezes estão preocupados em deixar coisas aos filhos. Criatura, é como Salomão. Deus admirou-se com Salomão visto. Porque não me pediste riquezas, mas a sabedoria eu vou-te dar tudo o mais. Porque quem tem sabedoria, inteligência e coração a trabalhar, as duas coisas com harmonia, vai ter capacidade de gerir uma vida para não faltar nada. Eu não preciso que os meus pais me deixem bens. Eu preciso que eles me dessem uma boa educação para depois eu criar os meus próprios bens. Não, eu não preciso receber os bens dos meus pais. Eu sei também tratar da minha vida. Não preciso estar a receber dos outros de graça. Quem recebe de graça depois gasta no instante. Portanto, onde é que está o tesouro das pessoas? E a gente vê o coração das pessoas, e a gente vê isso neste fim de semana. Jesus diz-nos isso muito. Se a família é um valor importantíssimo e a gente deve mantê-los em homenagem aos nossos pais. Como é que homenagem é que eu presto a um pai e uma mãe que toda a sua vida lutaram para ter os seus filhos sempre, pelo menos ao fim de semana, todos juntos. Quando um tinha algum diferente, eu lembro-me que a minha mãe e que o meu pai, quando um de nós estava diferente com o outro, a angústia da minha mãe: Vítor, vamos ver se a gente resolve aquilo, vamos ver, teu irmão não está vindo aqui, teu irmão, o que é que se passa? Vamos tentar. Como eu estava no seminário e tinha mais uma certa diplomacia, a minha mãe confiava muito em mim. Portanto, a preocupação dos nossos pais, a maior lição que eles nos dão é esta: a família é importante. Então, se a família é importante, depois deles morrerem, a homenagem que eu tenho que prestar a eles é esta: é não lutar, não fazer desmoronar a família por causa de bens. Porque não era isso que eles queriam, de certeza absoluta. A gente às vezes deshomenageia os nossos pais pensando que estamos homenageando-los. Estamos fazendo aquilo que os nossos pais gostariam. Não. O que os nossos pais gostariam é que não desses importância aos bens, porque não foi por isso que eles lutaram, era que desses importância à família, e os bens são secundários. Mas hoje em dia não é a própria sociedade que é tão materialista que ensina as pessoas a serem assim? Eu acredito, mas daí que está a marca do cristão. Tu achas que tem sentido um cristão ter as mesmas atitudes que o mundo que não seja cristão tem? Se há pessoas que não são cristãs e têm problemas em tribunal por causa de bens, pronto, parabéns para elas, infelizmente. Os cristãos, os tribunais portugueses estão a abarrotar de cristãos que metem cristãos em tribunal por causa de bens. Desculpe, a gente tem que ter outra atitude. Ou somos cristãos e o tesouro da nossa vida é Jesus, e a família é um tesouro tão bem importante, e a gente faz tudo por esse tesouro, ou então assumamos que não somos cristãos e pronto. Para mim, interessa-me o dinheiro, é os bens, e vou lutar sempre por isso. Mas a gente tem que assumir isso. Eu não posso dar uma no cravo e outra na ferradura. Acender uma vela a Deus e outra vela ao diabo. Não pode ser. A gente tem que ter, se o valor da família é precioso para mim, eu vou fazer tudo por ele. Mesmo antes ou depois de morrer os meus pais, com partilhas ou sem partilhas, eu vou fazer tudo por ele. E temos que ensinar as nossas crianças desde muito cedo a não serem materialistas. Eu vejo os miúdos hoje em dia, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Epá, se calhar eu posso te dar aquilo, mas já não te posso dar aquilo. Tens que perceber que as coisas não são assim, que não podes ter tudo. Tem que fazer escolhas, é isso mesmo, mas não pode habituar. O pior que uma mãe e um pai podem fazer ao seu filho é facilitar-lhes a vida. A gente acha que facilitando a vida do nosso filho estamos amando, estamos desamando o nosso filho, estamos destruindo o seu futuro. Quando a gente facilita a vida, dando-lhes tudo, fazendo tudo por eles, fazendo com que eles não... quase como meninos de redoma, meninos de estufa. Não, isso é o pior que se pode fazer. Facilitar a vida de um filho é dificultar a vida depois no futuro, porque ele não vai saber gerir a sua vida. Ele não vai saber gerir a sua vida. Por mais que não seja com aquela maldade, porque que o pai e uma mãe, quando fazem isso... Tem boa intenção, mas tem que ter cuidado com as boas intenções só. Tem que ver o resultado das boas intenções que têm. E tem que perceber que na nossa vida a gente aprecia muitas coisas porque lutou por elas. Quando a gente não luta pelas coisas que nos são dadas de mão beijada, a gente tem uma outra atitude na vida. E depois não te esqueças de uma coisa: quando eu facilito a vida ao meu filho, as crianças e os jovens hoje em dia têm muito menos
muito mais dificuldade em lidar com situações difíceis do que nós tínhamos. Porquê? Do que eu tinha, que eu sou de uma geração completamente diferente da tua ainda. Porquê? Porque eles não estão preparados. Porque os pais fazem-lhes tudo. Quando chega a hora da verdade, eles têm que enfrentar uma situação. Oh, mamãe, como é que eu faço agora, papai, e agora? Pois é. Nós temos que ter a coragem de os lançar do ninho para bem deles e por amor a eles. Para eles depois travarem as suas próprias batalhas e fazerem as suas próprias lutas. Se achamos que a família é um bem precioso, é um tesouro da nossa vida, é aí que está o nosso coração, então é isso que nós devemos fazer. Acima de tudo, os bens têm que estar no seu devido lugar, que é absolutamente secundário. E eu tenho que ter a certeza que não levo nada. Portanto, mesmo que eu lute por causa de um palmo de terra a mais, ou de uma tigela partida que a minha mãe deixou e que eu acho que é para mim porque é que tenho direito a ela, ou por causa de mais uns cêntimos, eu sou o mais triste dos seres humanos, a sério, sou o mais triste dos seres humanos. Se isto vai implicar que eu brigo com a minha família por causa disto, eu sou o mais triste dos seres humanos. E a gente tem que assumir isto, diante do espelho. Eu sou uma tristeza porque eu lutei com a minha família e briguei com a minha família por causa de bens. Eu tenho que dizer, eu estou ao espelho muitas vezes, eu sou tolo, eu sou uma tristeza. Se isto de facto é o tesouro da minha vida. Se eu quero fazer outras escolhas, então eu tenho que estar feliz com as outras escolhas que faço, mesmo que seja prejudicado em bens, porque isso não interessa, isso é absolutamente secundário. É verdade. Mas o Sr. Padre agora fez se calhar pensar muito e pensar em muitas pessoas que só se preocupam com esse tipo de coisas e esquecem-se. Eu falo como pároco e amigo das pessoas, as pessoas sabem, dói-me a alma ver famílias a desfazerem-se depois da morte dos pais por causa dos bens. Dói-me a alma mesmo. Dói-me a alma. Eu tenho família e não fui imune a esse problema, os meus pais faleceram, não fomos imunes, mas graças a Deus a gente conseguiu, porque tivemos que pôr chamando a atenção, não somos perfeitos, eu tive que saber, de vez em quando, eu ou outro também chamaram-me, atenção, o que é que está aqui em causa? Em primeiro lugar, é a nossa família, então é isto que temos que manter. Quando a gente se lembra disto, em primeiro lugar, a gente vai depois fazer as coisas de uma forma mais correta. O que é que está aqui em lugar? Alguém tem que lembrar isso. O que é que está aqui em primeiro lugar? A nossa família tem que manter-se. Somos 6, 7 irmãos e depois deixar de falar. Isso é uma vergonha, pá, para cristãos. Os meus pais costumam dizer, eu não tenho grande coisa para vos deixar. Diz assim, obrigado pais, por isso mesmo. Vocês já nos deram muito, pelas lições de vida. Mas se há uma coisa, nós somos 5 irmãs, 5 raparigas, nós nunca, mas mesmo nunca brigamos por bens supérfluos, por bens materiais, por... Ok, olha, recebeste aquilo, tudo bem. Geralmente eles também tentam dar tudo igual a todas. Mas se calhou aquela ter nós não nos preocupamos com esse tipo de coisas. Não, se calhar ela precisava mais do que eu naquela altura. E quando a gente tem essa consciência, há sempre irmãos que precisam mais. Eu tenho vários irmãos que precisam mais do que eu. E precisaram, portanto, a gente tem que ter isso em conta. Os nossos pais também têm esse cuidado de estar atentos. Nós não devemos amar os nossos filhos por igual. As pessoas dizem, isto aqui... Não, temos 5 dedos numa mão, nenhum deles é igual, portanto os nossos filhos às vezes precisam de nós de uma forma diferente. Deus não nos ama porque nós merecemos. Deus ama-nos porque nós precisamos do seu amor. E, portanto, ama-nos porque o que Ele sabe fazer é amar. Ele não sabe fazer outra coisa. Então, a minha mãe, nós somos 7, meus pais amaram-nos de forma diferente. Conforme cada um precisou naquele momento, naquela situação. Quando a gente às vezes achava que era injusta a forma como eles estavam amando aquele, a gente depois caía em si e dizia, de facto ele naquele momento estava precisando mais. Estava a precisar mais. Claro. Eu fico feliz por eles fizerem isso com ele, porque se for comigo um dia, eu também vou ficar feliz, que eu sei que os meus pais vão fazer o mesmo. Portanto, essa atitude é que tem que ser. Olha, nós temos em linha a Dona Fátima Clemente. Olá, bom dia, Dona Fátima. Olha, bom dia. Está bonzinha? Bem, obrigada. Parabéns ao Sr. Padre, porque é tudo na realidade e na verdade que ele diz. Com respeito à nossa educação dos nossos filhos, enquanto eles estão connosco, sim senhor, mas quando eles estão num lar com outras pessoas, outras diferenças, outras qualidades, já não são os filhos que a gente queria. Não tenho nada a dizer dos meus filhos, mas nem dos meus irmãos, porque se abrigasse que os meus irmãos já estava mal com as vizinhas todas ou com alguém, porque eu não gosto de ofender os meus irmãos. A gente nunca brigou por heranças, a gente nunca brigou por nada. Adoro os meus irmãos e se ofendessem os meus irmãos ou mesmo que ofender os meus filhos. Agora, com respeito à criação dos nossos filhos, criou um filho com muito respeito, com muito carinho e com amor. Mas quando casou, já se deu com outras qualidades, já diz que não tem nada com a sua vida, não tem nada, mas connosco é que eles vão parar. Portanto, há muito na realidade. E um pai que não tem nada para deixar uns filhos terá mais felicidade.
Porque enquanto eles estão sentidos naquilo que os pais estão, eles não fazem caso dos pais. E quando os pais morrem, serão os primeiros a irem à casa deles buscar aquilo que eles têm, porque hoje eles não têm um lar para recolher um pai. Mas é tudo na realidade e na verdade que o Sr. Padre está dizendo. Agradeço-lhe muito e estou muito atento às suas conversas e muito obrigada e parabéns e continue sempre e tenha sempre muita força. Muito obrigada, Fátima, pela tua partilha. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Olha, um beijinho muito grande para si, Dona Obrigada, Fátima. Lucélia, para ti também. Obrigada. Pois é, a Dona Fátima. Ela disse de uma forma muito rápida, mas acabou por... É isso mesmo. É importante o Ocidente. O Ocidente é a mania que somos modernos em tudo. A modernidade fez com que enfiássemos os nossos pais muitas vezes em lares, compreendendo que há situações que nos ultrapassam e os lares são sempre necessários e lá têm o melhor cuidado e o melhor carinho de todos os seus colaboradores, mas é curioso vermos no Oriente, a gente acha que o Oriente vive outro mundo, que são mais antiquados. É curioso que na religião judaica, na religião muçulmana, nos países onde são judeus ou muçulmanos, não há lares. Os pais, os avós, os bisavós ficam na família e a autoridade máxima daquela família é o avô, é o bisavô. A pessoa mais velha que estiver naquela família é a autoridade máxima. E eu acho que é assim que tem que ser. Eu cuidei da minha avó até a minha avó falecer. Nós é que cuidamos dela e acho que é assim que deve ser. A alegria dos idosos é as suas casas, a gente sabe disso. E um país moderno não é aquele que tem muitos lares apenas. Os lares são importantes e necessários e tenho consciência absoluta disso. Agora, um país moderno é aquele que cria condições às famílias para manter os seus idosos nas famílias. Olha, nós temos em linha. Olá, muito bom dia. Bom dia, meu amor, estás tão doentinha. Pois estou. Oh, meu amor. Mas ela não pediu a Deus a cura. Não pedi, coitada. Porque ela vai tratar de si mesma. Por isso é que eu gosto ela vai de conseguir. Ela vai conseguir superar este momento menos bom. Eu gosto muito dela porque ela é muito modesta e eu gostei tanto do testemunho dela agora que cuida da sua avó. É Eu acho que a briga que os irmãos tinham que ter pelas heranças era pegar nos seus idosos para casa. Mais nada. Aí é que era uma briga digna. Porque cuidar de um idoso custa muito, é verdade, sim senhor. Mas é essa herança que nossos pais nos deram. Foi a herança do saber, do dizer, do saber estar na vida. Uns com mais sabedoria, outros com menos. Tenho uma mãe com 90 anos, queria muito ser professora. É que ela é tão letrada, ela sabe tanta coisa, ela diz tanta coisa. Eu acho que aí é que havia de haver uma briga entre irmãos. Adorei o seu testemunho, adorei a parte que o seu padre foi capaz de dizer que tinha uns irmãos tão iguais aos outros, porque as pessoas têm mania de encobrir, porque se é padre, porque se é médico, porque se é isto, porque se é aquilo. Adoro o seu programa, gostei muito das suas conversas, gostei muito da senhora Fátima. Ela foi tão sincera naquilo que diz, que os filhos casam e têm outros seres, mas a gente tem que fechar a brasa à nossa sardinha, temos que lhes trazer para o nosso caminho. Ajudar muito um filho só prejudica, para mim falo, ajudar, fazer, a gente só prejudica, não ajuda. E acho que o Sr. Padre, olha, parabéns para si, obrigada por ser programa e um beijinho muito grande à minha rica amiga que ela está tão doentinha. Um beijinho, obrigado pela tua partilha também. Um beijinho para si, obrigada, está bem? Está bem. Tá, até uma próxima, obrigada. É verdade, ela também disse... Eu acho que e há aqui as duas disseram uma coisa em comum, é quando os nossos filhos casam, depois entre terceiros, e estamos a perceber o que é que isso quer dizer. Uma família que é saudável é uma família aberta aos terceiros. E aceita-os. É uma família que inclui e não exclui. Só porque ela pensa diferente ou só porque esses conflitos que existem entre sogras e noras, entre genros e sogros, não têm lógica. Se a pessoa tem um coração grande, inclui aquela pessoa, é mais uma riqueza para a sua família. E se o seu filho ou a sua filha ama aquela pessoa, a pessoa, por respeito, deve incluir aquela pessoa. Se ela ama o seu filho ou a sua filha, tem que incluir aquela pessoa. Tem que incluir aquela pessoa. E as próprias noras e os próprios genros também têm que ser também tolerantes. Saber que é quase genético esta coisa da sogra em relação ao filho, porque as mães são muito apegadas aos filhos homens e é natural, não tem que haver ciúmes, tem que incluir e tem que aceitar e tem que passar à frente. A vida são 2 dias. Eu fico imensamente triste, eu já fiz, e não estou falando de Santa Maria, estou falando no geral, eu já fiz imensos funerais em que foi na hora do funeral que os filhos ou que as noras foram ao funeral. Não sejam hipócritas.
durante a vida não falam, estão sempre às tricas, às brigas, e depois já que vão ao funeral. Isso o que é? Isso é uma hipocrisia. É durante a vida que a gente tem que resolver os nossos problemas. Todos somos seres humanos e todos podemos falhar. Há pessoas que se julgam que têm só trigo dentro de si e os outros é que têm o joio. Há pessoas que julgam que são só boas e os outros é que são os maus. Todos temos bom e menos bom dentro de nós. Todos. A começar por mim. Portanto, a gente não pode estar se julgando sempre melhores que os outros e depois ter a presunção de, quando parte aquela pessoa com quem não falava, por respeito social ou por sei lá porque é que vai lá, meter-se lá no velório, por amor de Deus. É durante a vida que temos que resolver os nossos problemas. Somos todos humanos e tudo é resolvível neste mundo. Tudo. Se nós temos boa vontade e se achamos que o tal bem e o tesouro precioso é a família, e isso tem que se preservar acima de tudo. É verdade, olha, deixou-nos aqui algo para pensarmos. Acho que é importante as pessoas pensarem que isso é o prático da vida. Não podemos estar a fugir daquilo que é o prático do nosso dia-a-dia, da nossa vida. E vamos à agenda desta semana. Vamos. Recordo que é o fim de semana da festa da Almagreira. Vamos todos rumar à Almagreira. Está um bom programa, a festa, este ano. Começa na sexta-feira, vai até o domingo à noite. Vamos todos rumar à Almagreira. Como sabem, a Almagreira tem um espaço excelente para a concretização das festas. É um espaço muito seguro para crianças e para tudo, o largo das festas ali ao lado da igreja. Portanto, vamos rumar a Almagreira. O programa já está publicado, tem sido dito aqui no Asas, e começa na sexta à noite. Tem sempre restaurante, tem sempre as barraquinhas, tem sempre animação, musicais. Vamos aproveitar, consumir, ajudar também as festas de Almagreira. Recordo que no sábado, este sábado é um sábado impressionante. O Padre Rui está de férias. Eu tenho bodas de ouro, tenho 2 casamentos, tenho batismos, tenho missa no aeroporto, tenho missa de crismas em São Pedro. É um sábado riquíssimo para um padre. Nosso Senhor dê muita saúde. É de facto uma bênção, não é? Imagino que fica assim como eu. Não posso. Sabes que as nossas vozes são o nosso bem precioso. Então no sábado existe uma missa no aeroporto às 18 horas. Excepcionalmente neste sábado é às 18 horas. Porque às 19 horas eu tenho que estar com o Sr. Bispo em São Pedro. Será os crismas em São Pedro, os crismas de São Pedro, Santa Bárbara e Santo Espírito. No domingo temos missa às 10 horas, haverá uma missa nos Milagres, é a tal missa de intronização da imagem. A imagem não é dos Milagres, aquilo é Nossa Senhora do Pilar. Ela foi restaurada no Centro de Restauros de Angra e agora vai ser entronizada, vai ser colocada outra vez na igreja. E o Sr. Bispo vai fazer isso de uma forma solene, com uma missa lá, e que depois até tem sopas de império. Portanto, não há missa em São Pedro no domingo, porque há missa nos Milagres às 10 horas. Haverá missa na Matriz às 10 horas, em Santa Bárbara às 11h15, às 12h30 em Santo Espírito. Depois de tarde temos missa às 16h30 em Almagreira, que é a missa de festa, que inclui os crismas de Matriz, do aeroporto e de Almagreira. A seguir a esta missa haverá a procissão às 18 horas, a procissão da Senhora do Bom Parto ou do Bom Despacho. Um bom dia para todos e vamos ser felizes e apreciar o bem precioso que é a nossa família. Um bom dia para si, Sr. Padre Vítor. Muito obrigada.